Oi, eu sou Beatriz Klimek, eu tô aqui com essa pessoa maravilhosa que é a Larissa. Oi gente, eu sou a Larissa Siriene, eu sou escritora, tenho um canal aqui no YouTube que é o meu nome, porque eu sou muito egocêntrica, onde eu falo sobre várias coisas, falo um pouco sobre autoestima, falo um pouco sobre literatura. Eu tenho uma página chamada G-Power, onde a gente discute autoestima no Facebook, pra dar um pouquinho assim de alívio pro lixo que a gente tem no timeline. Sigam, acompanhem, vão estar todos os links aqui embaixo, inclusive os links dos livros onde você pode encontrar. Sou gorda. A gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre personagens gordos e como que isso tudo impacta o imaginário que a gente tem do que é um personagem padrão. Essa coisa de personagem padrão é muito doida, porque aí vem duas coisas que eu aprendi, na verdade, falando muito com autores negros. A primeira, que é a diferença entre representação e representatividade, e essa coisa da padronização da imaginação da gente, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Você pensa sobre isso, como foi no meu caso, né? Como você começa a pensar sobre quais são as referências que você tem, o que você tá consumindo. Como eu imagino lendo um livro? Quais são os referenciais que eu tenho pra imaginar tais personagens? Comecei a reparar que todos os personagens que eu lia eram ou descritos como personagens magros, ou eu sempre imaginava como personagens magros. E eu comecei a perceber que assim, pensar tipo, qual seria o ator ideal? Você vai sempre pegando referências de mídia, essas referências de mídia são sempre muito padronizadas. Porque a mídia é padronizada, né? Você tem sempre aquelas mesmas pessoas, todo mundo branco, todo mundo magro, todo mundo de cabelo claro, olho claro, sempre aquela mesma... Quando não é, tá descrito. Exatamente. Quando não é, tá descrito. O personagem negro é o único personagem que se fala da cor da pele. Exatamente. E aí entra essa questão, também se tornou muito importante depois conversando com outros autores, que é o quanto é importante você reforçar isso também. Tipo, é muito importante você reforçar essas características no momento em que a gente tá hoje, porque se a gente não reforça, as pessoas não imaginam. Então se eu não falo pra você, olha, essa personagem é gorda, este personagem é negro, este personagem é deficiente, as pessoas não imaginam. Eu espero um dia a gente chegar num patamar onde isso não seja necessário, o que infelizmente não é diverso ainda, são as mídias que a gente consome. Não é o suficiente você escrever um personagem negro, no caso não é da gente, um personagem gordo, que tá ali só como estereótipo. Isso é uma representação, mas não é representatividade, né? Você tá só incluindo a pessoa X ali pra falar que tem. Como também não é o suficiente você ter, no momento que a gente tá especialmente, linhas de narrativa que ignorem certas diferenças que são próprias daquele grupo de minoria. Não adianta nada eu ter um personagem gordo que, assim, é absolutamente não discutido em momento algum as dificuldades que aquele personagem sofre. Dentro de literatura jovem, principalmente, não tem como, cara, porque a gente tá formando leitores, a gente tá formando pessoas. Então, se eu ignoro toda essa parte, eu tô reforçando a mesma coisa de novo, sabe? Eu tô reforçando a ideia de que a gente existe como estereótipo, eu tô reforçando a ideia de que é tudo muito fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma, né, gente? É tudo perfeito, a gente cabe em todos os lugares, a gente pertence a todos os lugares, a gente consegue viver, transitar pela vida sem nenhuma dificuldade, sem nenhum preconceito, né? Tudo lindo, maravilhoso. A gente, na verdade, fala muito sobre a questão do young adult em especial, e mesmo não sendo um gênero, foi importante a gente dar um nome pra isso, porque caía tudo no mesmo pacote. Tipo, se é infanto-juvenil, é automaticamente livro pra criança, e se não é, livro pra adulto. E aí, essa galera que tá no meio, que é uma galera que consome pra caramba, ficava meio ignorada, porque você não... E aí tem a ver também um pouco com marketing, né? De tipo, eu não quero ler um livro infanto-juvenil, tenho 15 anos, eu não sou infanto-juvenil, eu sou jovem, eu sou young adult, né? E daí jovem adulto e tal. Então foi muito importante pra várias coisas. E acho que também pro crescimento do mercado. Então, na última Bienal que eu fui, em 2015, com a minha irmã mais nova, a gente entrou numa livraria e tinha muito livro sobre homossexualidade, infanto-juvenil. E pra mim, que frequentava a Bienal 2010, 2009, foi uma surpresa. Narrativas mais românticas, narrativas de dramas familiares, Sim. uma coisa que Antes não tinha, que né? antes não tinha, que isso não era nenhuma questão, né? Sim. Então, a procura por diversidade que aparece nas revistas, nas séries de TV e tal, também entra nos livros. Sim. Não só a literatura, né? Mas acho que todos os mercados estão descobrindo uma coisa muito importante, que é a diversidade vende. Porque eu, pessoa gorda, quero me ver em algum lugar. E se eu me vejo em algum lugar, eu consumo aquele lugar. Eu, pessoa LGBT, pô, tem um lugar que é LGBT friendly, ou que uma marca que dá apoio óbvio às minhas campanhas e tal, eu consumo daquele lugar. Então, olha que surpresa, né? As pessoas gostam de se sentir acolhidas. É uma realidade que o marketing já conhece há muito tempo, que eles ignoraram completamente por
sim, anos. E agora que eles estão descobrindo, a gente vive os dois lados da moeda, né? Você tem o lado de abuso, polêmicas de Nego do Borel, e você tem o lado legal, que é tipo, a gente tá encontrando mais diversidade nesses lugares, assim. E acabou se tornando uma demanda do público, porque a partir do momento em que você se vê representado numa coisa, você descobre o quanto aquela representatividade fez falta pra você. E você não quer mais voltar atrás, entendeu? Pra mim é muito difícil hoje, eu não consigo mais pegar um livro e abrir e ter aquela mesma descrição de ai, porque eu sou muito feia, mas ele me acha bonita, eu não sei como ele me acha bonita, e eu sou muito... Tipo, a pessoa é obviamente padrão, linda, maravilhosa, e ela se, sabe, tipo, a mesma narrativa. Mas assim, depois que você começa a ler histórias que se assemelham com a sua, pessoas que se assemelham com você, e você começa a perceber o quanto isso é problemático, a problematização é um caminho sem volta. Sem volta. Essa coisa da literatura mais representativa, eu lembro que foi, acho que uns 2 anos atrás, teve uma livraria lá em São Paulo que fez uma vitrine de Dia dos Namorados só com literatura LGBT. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E, tipo assim, não é nem o meu nicho, sabe? Mas eu fiquei tipo, que coisa linda, meu Deus do céu. E, tipo, porque, cara, eu sei o que é isso, sabe? A gente sabe o que é você procurar por você nos lugares e você não ter espaço. Então, pra você ter uma vitrine, que já é assim, já parte de um livreiro que vai e acha que tem a possibilidade de montar. Mas assim, você ter tanta literatura sobre isso, a ponto de você montar uma vitrine, né? Sim. E eu fico pensando também do lado de vocês, né? Do lado dos autores. Agora, eu não sei. Às vezes o autor LGBT escrevia uma história hétero, porque era a história que conseguia vender pra editora. E as próprias editoras estão começando a defender essa ideia também, assim. Pegando, por exemplo, eu lembro de conversar com um autor específico, e ele tinha um projeto de um livro muito legal, que era um romance LGBT teen, que aí no caso acho que não era nem young adult, ele era mais infanto-juvenil, era mais tranquilinho, assim. E era assim, sussa, muito fofo. E ele comentou comigo numa época, eu não cheguei a ler o livro, mas eu perguntei, sabia da existência, e aí, como é que foi e tal. Ele falou, cara, a editora não quis pegar, porque, tipo, achou o livro muito bom, muito bem escrito, mas não quer pegar porque não quer, tipo, dar essa cara tapa, sabe? Por uns anos, pô, eu orgulho da minha vida. Agora, em junho, o logo da Record com cores do arco-íris. Eu fiquei, tipo, cara, os comentários eram chorume, era um negócio, assim, surreal. Mas dá aquela coisa de, tipo, porra, que bom, sabe? Que bom que tem marca que agora não tem medo de falar, não, a gente apoia. Lógico, de novo, tem a ver com dinheiro? Óbvio que tem a ver com dinheiro, mas, porra, que bom, né? Sabe? Que tem algum passo à frente. O mercado, infelizmente, apesar de eu discordar em muitos pontos, o mercado regula, assim, né, todo o nosso pensamento cultural. Sim. Então isso também ajuda, independente se você vai gostar ou não da Pablo Vittar, ela tá na C&A, independente, tá nas marcas, tá na Coca-Cola, tá... E tem uma questão muito grande de educação também. Uma outra escritora, a Tati Machado, que faz a G Power comigo, ela tem um livro com um personagem trans, que é o Singular. E na época que, agora tá numa editora, foi lançado recentemente, mas na época que ela começou a escrever, ela postava no Wattpad, que é um site com um alcance jovem muito grande. E quando ela começou a postar, ela tinha muito comentário preconceituoso. De crianças, cara, de jovens assim, de 12 a 17 anos, a galera detonando. E aí quando ela chegou no final da história, ela recebeu muito depoimento de gente falando, cara, obrigada por isso. Porque esse livro me ajudou a entender melhor, a conhecer pessoas, a escutar, a perceber que... Diversidade tá aí. Exatamente. Então, tipo, o quão importante é você ter esse espaço pra você educar pessoas. Eu consumia muita literatura até os meus 15, 16 anos, assim. E eu só lembro, agora de cabeça, fiquei tentando pensar, eu lembro de uma personagem que era negra. Porque o livro era sobre isso. E aí, tipo, um livro. Sim. Talvez tenha tido outro, mas eu não consigo me lembrar, assim. De fato, eu não tenho nenhum registro de personagens principais negros. Hoje, se essas crianças vão numa livraria e vão procurar, você tem essa possibilidade, né? Sim. E aí é isso. E ainda tá em crescimento, ainda tá bem claro, longe do que a gente precisa, eu né? imagino, mas assim, só de você poder escolher um personagem gordo, falar assim, eu quero entender essa história, essa narrativa. Sim. E quando eu comecei a escrever o livro, foi exatamente por isso. Porque eu me incomodava com a falta de representatividade que eu tinha. As pessoas não sabem muito bem como lidar com esse tipo de divulgação. Assim, como é que você divulga um livro sobre isso? É um livro para pessoas gordas? Ou você está divulgando isso como um livro geral que por um acaso tem uma pessoa gorda? Também entra na questão de, tipo, como que a gente faz esse marketing? E aí entra numa questão que eu absolutamente odeio, discordo de todas as maneiras, provavelmente vai discordar junto comigo, que é tipo, como que eu faço isso sem parecer que eu estou compactuando com a obesidade.
Entendeu? Não dá uma vontade de abrir a janela e jogar dela, eu tenho muita certeza. vontade. Porque é isso que eu escuto todos os dias. É isso que eu leio nos comentários todos os dias. É tipo, você tá, tipo, idealizando obesidade. O que geralmente se faz, que é o que acabou acontecendo comigo, com as meninas e tal, com outras autoras, é você primeiro associar a uma ideia que fale sobre autoestima e não sobre o corpo em si, o que eu acho válido. E você, principalmente, associar isso a pessoas. Porque tem muito a ver, dentro do nosso nicho, tem muito a ver com espelhos, tem muito a ver com você se enxergar em pessoas. Quer consumir esse tipo de coisa, precisa não só daquela representatividade fictícia, mas da representatividade real. E eu não consigo mais desassociar o produto que eu tô vendendo do meu produto eu. Porque a gente precisa dessa troca. Essa discussão sobre glorificar a obesidade, eu não vou nem isso. Eu não quero nem dar Não muito... quero nem me Eu estressar não com quero nem isso. dar muito espaço, vocês estão entendendo? Eu nem quero dar muito espaço pra isso aqui, não. Mas é interessante pensar como tudo que você coloca uma minoria parece que é sobre a minoria, né? Então, Sim. assim, são pessoas, né? Assim, E é uma coisa que eu escutei muito agora, recentemente teve a Flip Pop lá em São Paulo, que foi muito repetido, que é tipo, a gente não quer só falar sobre como é a experiência desgastante de você ser gay no mundo homofóbico, de você ser gordo no mundo... Não, a gente quer uma coisa que é natural, porque é assim que é a vida. Você construir personagens diversos significa você explorar todas as facetas deles. Tanto de sexualidade, quanto de cor, quanto de classe social, quanto de vida. Porque quando eu comecei a escrever o Mundo Plus Size, foi em 2012, faz 6 anos já, meu Deus do céu. Ele veio de uma necessidade minha de aprender a lidar comigo e de me ver em algum lugar, assim. Aquela história, ela é um pouco sobre a minha experiência enquanto, não só uma mulher gorda, mas assim, como adolescente que não se sentia bem consigo mesma, e tudo que eu passei, tudo que eu gostaria que fosse transmitido pra aquela história, assim. Então ela é um reflexo muito grande dos meus anos de adolescência. E enquanto Princesas, ele é um reflexo muito grande do meu pensamento feminista de hoje. Então eles foram escritos em momentos super diferentes, assim. O APS, ele, pra mim, cara, ele é minha vida. Ele é o meu bebê. Eu acho que assim, ele vai ser pra sempre o meu livro preferido, porque não só assim, a mudança que deu na minha vida, mas também porque ele foi um livro que me trouxe muitas pessoas e que mudou muito a minha cabeça. Quando eu comecei a escrever, eu tinha... quando você vai fazendo burro, assim, né? Você tá, tipo, naquele único caminho. E na minha cabeça ele não era um livro que conseguiria se comunicar com ninguém. Porque eu tava tipo, não, esse é um livro quase autobiográfico, sabe? Ele é sobre a minha vida, ninguém passa por isso, sabe? Tipo, ele tem a ver com as minhas experiências, com como era dentro da minha casa, com como era na vida, sabe? E quando ele passou pelos primeiros leitores, que era na época um grupinho de leitoras beta, que ainda são as minhas leitoras principais, a primeira coisa que eu descobri foi que, tipo, esse livro não é sobre mim. Esse livro pode ter nascido sobre mim, mas assim, ele é tão maior, porque ele fala sobre uma coisa que todas nós sentimos. Então tinha leitoras de todos os tipos, tinha leitoras magras, leitoras gordas, leitoras baixas, leitoras altas, tinha leitora deficiente, tinha gente de tudo quanto era tipo, e a resposta era sempre a mesma, que era tipo, cara, eu me enxerguei nela. Não porque eu me enxergo nela fisicamente, porque ela tem o mesmo biotipo que eu, mas porque eu entendo como é você ter essas inseguranças que não são resolvidas com alguém falando, você é linda, porque não é assim que funciona, sabe? É uma coisa que tem que partir de dentro de você. E é óbvio que né, quem tá acima do peso se identifica mais porque tem coisas que são muito próprias que só a gente vive. E aí, pra escrever o Jet Power, teve mais a ver com esse momento novo que eu tô vivendo, né? E ele refletiu muitas das coisas que eu tinha aprendido, não só como escritora, né, como pessoa, mas também das coisas que eu tinha aprendido com as meninas, né? A gente começou o projeto da G-Power, na verdade, sem intenção nenhuma de transformar isso em literatura. Eu acho que foi um caminho natural, porque somos 4 escritoras, mas a nossa intenção, na verdade, era de fazer esse trabalho de falar sobre autoestima, que era uma coisa que a gente sentia falta e que a gente tava fazendo individualmente. A gente fez uma reunião no Rio, eu lembro muito daquele dia, porque foi o dia que a gente, tipo, tava todo mundo junto, sem falar sobre livros necessariamente. E aí, quando a gente começou a, tipo, pensar nas fotos, começa a surgir, tipo, mas de lado que aí não parece tanto isso. Ou essa pose pra, tipo, não ficar com o braço muito grande. A gente começou a ter esses debates ali, muito organicamente entre a gente. E a gente ficou, tipo, calma. Olha que doido, né? A gente tá se reunindo pra falar, tipo, pra debater isso. E a gente tá, sabe, ao longo desses anos, a gente tem se ajudado muito. E se tornou uma coisa que pra mim é muito importante, assim, de pessoas que têm a mesma opinião que eu, que enxergam o mundo da mesma forma que eu. E aí a gente resolveu fazer uma releitura de contos de fadas porque é a coisa mais homogeneizada que existe, né? Princesas, né? Que são sempre delicadinhas, é tudo inha, né? Sempre o mínimo de tudo. E a gente queria trazer isso pra, tipo, cara, vamos mostrar que, assim, princesas não tem, tipo, não tem a ver com você ser o delicado, tem a ver com você ser dona de você, sabe? A gente pegar as histórias e se apropriar delas. E aí a gente escreveu...
A gente escreveu o Princesas pensando nisso, assim, não só em princesas fora do padrão estético, mas também fora dessa ótica de esperar o príncipe encantado chegar e fazer tudo por você. Sabe? Se a gente tá escrevendo uma história sobre mulheres, que seja uma história sobre mulheres, não sobre um homem interferindo na vida de uma mulher. O trabalho não é mudar a cabeça de todas as pessoas. Exatamente. Tipo, gente, que te odeiam, né? Que acham que você reproduz. Porra, tem mais coisa pra fazer, né? Tipo, gente, e aí vem daquelas coisas que a gente tava falando lá da glorificação da obesidade. Tipo, cara, é sério que você acha que eu tenho tempo hábil e que a minha prioridade é virar pra você, pessoa magra, e falar, vamos ficar gorda? Não é isso que eu quero não, cara. Entendeu? O que faria você na sua vida perder o seu tempo? Maravilhoso. Eu tenho tanta coisa pra fazer, sabe? A minha discussão nem é essa. A minha discussão é tipo pra que a gente consiga conviver sem um interferir na vida do outro. Maravilhoso que você falou, porque eu fico pensando, né? A pessoa magra, no geral, é quem comenta da comida da pessoa gorda e quer regular. Não, mas você tá comendo isso, tá comendo aquilo. Uhum. E mesmo assim são as pessoas que falam, não, mas você tá querendo fazer que todo mundo tem que ser gordo. Pô, se você falando que a minha comida tem que ser essa, não adiantou eu não emagreci pra você, exatamente. Por que você vai fazer o contrário? Né? Por que eu falando da minha experiência, do meu corpo, da importância dessas coisas pra mim é perigoso e a blogueirinha que fica lá fazendo dica de dieta, por que isso não é considerada glorificação de nada? Mas porque a nossa sociedade já entendeu que glorificar a magreza tá ótimo. Exatamente, tá show. Magro é glorificação, eles não estão nem aí. É magro e é saudável. Sim. Né, assim. Eu peguei uma infecção estomacal na Bienal. E eu fui hospitalizada no último dia de Bienal, não consegui ir pra feira. Fiquei mal, assim, semanas que eu não conseguia comer. E acho que eu perdi, sei lá, uns 4, 5 quilos nessa brincadeira. E aí as minhas tias ficavam tipo, você tá super mal, pelo menos você conseguiu perder um peso, né? Eu fiquei tipo, cara, a única coisa que eu consegui comer durante 4 dias foi água, sabe? Tipo, não tem pelo menos, não. É difícil. Exaustas. Então é isso. Então é isso, eu vou colocar todos os links aqui embaixo. Procurem as coisas que ela está escrevendo, vão atrás. E eu sou Beatriz Klimer, que esse canal é parte do trabalho que eu faço lá na página do Facebook Você Não Usa Transtorno Alimentar, então se inscreve aqui. Se inscreve no canal da Larissa também, curte a gente em todos os lugares e até o próximo vídeo.